E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e bora conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente vai falar de tudo de uma forma bem leve, bem descontraída. E hoje a gente vai falar sobre finanças em casal. Como nos planejar juntos, hábitos financeiros em comum, até porque amor não enche barriga, né? A ideia é fazer esse bate-papo mesmo com vocês, mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem, um dos responsáveis por estarmos aqui e cofundador da Duo, Gustavo Dias. E aí, Gustavo, tudo bom? Oi, Ana. Oi, gente. Tô muito animado. Não, peraí. Não tem um casal. Tô solteiro. E agora? Ai, meu Deus. Mentira, tô animado sim, porque esse é um assunto muito legal e dá pra dar várias dicas pros casaizinhos fofos que a gente vê por aí. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Finanças em casal. Esse assunto é um assunto que rende e a gente tem muita história para contar sobre isso. Mas primeiro vamos começar do começo. Tem jeito certo de lidar com as finanças quando você tá em casal, Gustavo? Sim, tem que ser em casal. Não, brincadeira. É porque vai variar muito da etapa que cada casal tá, na verdade, né? Tem casal que já tá há bastante tempo junto, tem casal que tá começando, tem casal que tá na fase de falar sobre e aí planejar as coisas juntos. Então acho que tem que entender que fase que você tá, né? Tem as evoluções do que pode fazer com cada casal, para começar a apresentar a mãe, essas coisas todas. Tem a etapa de falar de dinheiro. Então eu acho que tem que ter essa análise para poder começar a planejar junto. E tem casal que às vezes é namorado, acabou de se conhecer e aí nem faz sentido falar sobre isso, né? Eu sempre digo que cada casal tem o seu contrato ou o seu acordo, né? E combinado não sai caro, como já diria a sabedoria popular. Cada um tem o seu jeito de lidar com as finanças. O importante é que o casal esteja conversado sobre isso e faça dar certo, né? Tanto que tem casal que às vezes um é o provedor financeiro da casa, da família, o outro não trabalha. Ou o contrário, tem casal onde os dois trabalham e os dois ganham igual. Cada um tem o seu caso, tem a sua particularidade e é bom tratar de um jeito que funcione para esse casal. Por isso que é difícil desenhar uma regra certinha, né? Virou casal, segue isso aqui. Porque como tem diferentes jeitos, né? Não só de receita, mas até do perfil, né? Tem perfil que quer centralizar, tem perfil que quer dividir. Então acaba sendo difícil colocar um norte específico, né? Mas o que a gente mais vê por aí é o dividir 50-50, né? Metade, que acaba funcionando porque é uma divisão simples para muito casal. Mas o que eu mais gosto e acho mais justo é o proporcional. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, para não ficar pesado para ninguém, né? Imagina que um casal onde a mulher ganhe, sei lá, 5 mil reais, o cara ganha 2, e aí a gente vai dividir uma conta de 2 mil reais. Se de pegar metade, né? Então 1.000 reais para cada um vai ficar mais pesado que o outro. Para a mulher que ganha 5 mil, o 1.000 reais é só 20% daquilo que ela ganha, então tem um peso. Para o cara que ganha 2, os 1.000 reais vira 50% daquilo que ele ganha, então tem um peso muito maior. Então é importante também ter, eu acho que essa ponderação aí na hora de se organizar. Sim. E até nas próprias contas pessoais, né? Às vezes um quer comprar um sapato, o outro quer comprar um relógio. E aí fica às vezes nessa de, mas e aí, como é que a gente vai gastar isso? Como é que a gente vai dividir as contas e cada um poder ter os seus gastos pessoais também, né? Tem que ter esse lado individual sempre, né? Cada indivíduo necessita dessa liberdade, até para chegar e pegar o dinheiro que é reservado para gastar sozinho e gastar sem dó, com aquilo que acha extremamente supérfluo, né? Então acho que não tem muito esse olhar do que precisa ser feito rígido, né? Tem que ter essa flexibilidade, sim. E tem também
outro caso, né? Porque sim, tem os casais que dividem, então seja 50-50, seja proporcional, mas tem muito casal que fala assim, não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro. O dinheiro é dos dois. Então junta o que os dois ganham e fica o orçamento da família mesmo. Então eles pagam as contas juntos, eles gastam juntos e não tem essa divisão. E tá tudo bem também, é uma forma de se organizar. Se o casal tá feliz desse jeito, se o casal acha que funciona melhor desse jeito, beleza, também é uma opção legal. Sim, e até hoje em dia, com a variedade de opções de contas, você pode ter uma conta digital, ter uma conta no banco tradicional. Então, às vezes, você pode ter a conta digital ser individual e a conta do banco tradicional ser conjunto. Então, aí você consegue operar das duas formas. Então, tem como usufruir do mercado para fazer essa divisão, né? E ter isso de uma forma mais prática, né? Não necessariamente uma conta específica, uma conta separada. Pode operar de diferentes formas aí para facilitar a gestão de cada casal. Isso é muito bom. Sim, não só a conta, mas também cartão, né? Tem vários cartões onde você pode pedir um adicional. Então, se os casais têm contas juntos, né, ou querem juntar as finanças, também os dois conseguem fazer esse controle junto, o que é bem bacana. Até porque no cartão de crédito tem muita vantagem de benefício quando você gasta mais nele, né? E aí que você concentra o seu gasto e o gasto do parceiro da parceira nele, né? Então tem essas questões aí também que dá para facilitar bastante. Sim, com certeza. Então, é aquilo, né? O importante é que o casal converse e que funcione, que eles achem a melhor forma para eles. Conversar na hora certa, né? Sem pressionar o parceirozinho, a parceirazinha aí pra casar, vamos juntar as contas agora, que eu tô muito bom. Não, com certeza. Mas assim, acho que mesmo namorados também, né? Por mais que não haja essa obrigação de juntar as contas e cada um tenha a sua vida financeira separada, vai ter momentos em que eles vão precisar fazer as coisas juntos. Às vezes eles vão viajar, ou eles vão comprar alguma coisa juntos, vão dar presente juntos, enfim, que aí vai surgir essa necessidade de ter essa conversa de finanças, né? Até por momentos, né? Às vezes um tá passando um momento mais delicado que o outro, tá mais apertado, tá com as contas em casas difíceis, às vezes até para sair em conjunto, né? Então, o diálogo é sempre fundamental para todos os casos. Todas as etapas, converse bastante. Acho que isso é fundamental, sim, com certeza. Estávamos falando de casais fazerem coisas juntos, né, mesmo quando são namorados, e esse é um ponto importante, porque não é só a questão das finanças do dia a dia, das contas ou do comprar as coisas pessoais, mas tem também a parte de objetivos, de planejamento mesmo, que envolvem valores maiores, que envolvem guardar, investir. Como fazer isso em casal? Como se planejar para esses objetivos junto? Porque muda um pouco, né, de quando é você sozinho com os seus objetivos e as suas finanças. Então, qual a melhor forma de fazer isso a dois? O primeiro passo foi o que a gente estava falando, que é essa conversa, esse bate-papo, né? Então, começar a desenhar esse objetivo junto, em qualquer etapa, né? Então, se um já tem alguma coisa, o outro não. Enfim, tem que colocar na ponta do lápis o objetivo que quer e as condições que já tem ou que querem ter. Então, por exemplo, querem casar. Vai ser um objetivo que vocês dois vão juntar. Então, precisa desenhar o valor, precisa desenhar daqui quanto tempo. Quero fazer uma viagem. Então, colocar na ponta do lápis tudo isso. E aí, o que começa a deixar claro, né, esse processo é o esforço mensal. Então, descobrir o que precisa juntar para esse objetivo, vou ficar no mesmo número lá que facilitou a vida, R$1.000. Então, como que vai ser essa divisão? Vai ser proporcional? Vai ser metade? Um já tem o valor, mas está para outra coisa, é para a reserva dele? Então, precisa entender esse esforço mensal de cada um para chegar nesse objetivo em comum. E aí, no caso, cada um vai ajudando da forma que consegue. Às vezes um consegue guardar mais, outro consegue guardar menos. Então vai se adequando aí e conversando aquilo que for o objetivo em casal. Porque no final das contas, como é porcentagem, ele vai crescer proporcional. Claro que se você tiver um montante já inicial, ele já vai crescer mais rápido, né? É importante também entender aonde vai colocar os dois juntos, um administra, outro não. Então é importante esses objetivos estarem bem desenhados, claro, para cada um. Perfeito.
E até também chegar ao objetivo juntos, né? Porque às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, e são completamente opostas. Um quer viajar para um lugar, outro quer viajar para o outro. E aí, como é que faz? Para o ímpar, quem ganhar leva. É uma boa forma. Ou apelar pro consultor financeiro, né? Junta pros dois e vai pros dois. E também acho que é importante falar de mindset, né? Do casal tá em sintonia na mentalidade. Porque, vou pegar o mesmo exemplo. Se o objetivo é casar, às vezes um tá mega focado, guardando a sua parte, falando, não vou gastar com besteira, porque eu quero juntar mais pra gente casar. O foco é esse, não vou pensar em mais nada na vida. E o outro, às vezes, tem esse objetivo também, mas tá mó de boas, gastando no barzinho com os amigos e nem tchum. Às vezes gasta um pouco do que era pra guardar pro casamento com besteira. E, sabe, um tá focado e o outro tá de boaça. Acho que se os dois têm um objetivo em comum, os dois têm que estar focados nesse objetivo em comum, né? Os dois têm que estar comprometidos a ir atrás disso ou a fazer a sua parte pra isso. Porque senão nenhum dos dois sai do lugar. Não, com certeza. Aí a dica que acho que dá pra dar de uma forma bem direta é: você que tá comprometido, junte o dinheiro. Porque talvez o máximo que vai acontecer é você trocar de parceiro e você realizar o objetivo com outra pessoa. Eita! Ui! Criando discórdia ao vivo. Não, aí você tem uma conversa muito dura, né? Até para poder também entender essa etapa de cada casal, né? E ir amadurecendo e mostrando. No final das contas, você tem que gerar o engajamento do outro, né? Mostrar os pontos em comum, os pontos positivos, para poder ter esse objetivo comum aí realizado. E tem a etapa que eu acho que também é bem delicada, que é quando já é casal de fato e estão querendo continuar conquistando as coisas, que é o anotar junto, né? É o anotar os gastos dos dois, é esse exercício que tem que ser contínuo e um tem que ajudar o outro, né? Vamos supor que, beleza, os dois estão entendendo que querem aquele objetivo, mas um tá cheio de dívida e o outro não. É muito mais fácil os dois juntos, juntando para alcançar o objetivo. Então, os dois em comum, talvez seja interessante também sair das dívidas mais rápido, e do que só um sair e o outro não. Então, tem que ter essa ajuda mútua aí, se fizer sentido para o casal, né? Eu falo tem que ter, mas cada casal também que cria o seu contrato, né? Que nem você falou. Sim, isso que você falou eu acho legal também, né? De um ajudar o outro. Então, não só sair de um cenário negativo, talvez, mas mesmo com a parte do dia a dia. Então, se os dois têm contas em comum, poxa, um pode lembrar pro outro, falar, você já pagou aquela conta? Você já anotou hoje? Vamos investir em tal lugar? Tem um dinheiro sobrando aí na conta, o que a gente vai fazer juntos? Tipo, sentar para conversar sobre isso e realmente um apoiar o outro nas decisões e nas tarefas do dia a dia que envolvam as finanças, né? Por habilidade, às vezes um se dá bem com Excel, planilha e anota e faz um monte de coisa, e o outro já é bom em economizar, em ver as contas, em, sei lá. Então assim, o casal ele tem essa vantagem, que são duas pessoas trabalhando juntas, né? Quando casam na Bíblia, eles colocam essa questão da aliança, né? Então assim, você está formando uma aliança em conjunto, né? E pensando como um só que somando as forças. Então, usufrui desse benefício, né? É muito mais fácil juntar dois do que juntar sozinho. Sim, com certeza. E até na parte de motivação, né? Se vocês precisam juntar para um objetivo, poxa, um dá força pro outro, um sonha junto com o outro, né? Acho que é muito mais legal quando você tem alguém falando com você, não, vamos lá, vamos juntos, que a gente vai fazer aquilo, a gente vai conquistar aquela viagem, a gente vai conseguir morar na nossa casa, vamos fazer, começa a imaginar juntos, eu quero colocar um tapete assim na sala, colocar a cortina daquela cor. Acho que só isso já dá um super gás na hora de juntar, na hora de ir atrás do que vocês querem. Ou quando de repente um tá com problema no trabalho, o outro segura as pontas, um quer mudar de emprego e aí construiu ou tá construindo a reserva, então dá esse suporte. Enfim, acho que é bacana ter esse apoio e contar com outra pessoa. Sim.
Mas também, acho que é importante falar, né, deixar claro que nem todos os objetivos precisam ser em casal. É claro, sempre vão ter os objetivos em conjunto. Então, casar, por exemplo, não dá para um só querer casar, né? Mas, por exemplo, um pode querer fazer um curso que o outro não quer, né? Esse curso que vai ser individual, vai ser para a pessoa. Então, tudo bem ela querer fazer esse curso, ou ele, né? Tudo bem ter esses objetivos individuais. E aí, seja com as finanças separadas, então a pessoa separar uma parte do dinheiro dela para um objetivo individual, e seja com as finanças juntas, sendo o dinheiro dos dois. É importante ter essa liberdade para cada um conseguir também ir atrás daquilo que quer, mesmo sem o parceiro, e os dois têm que se apoiar juntos e têm que prezar por essa liberdade juntos também, né? Sim, foi o que a gente falou antes, né, essa questão da individualidade, então tem que ser respeitada isso, inclusive quando um trabalha e o outro não. Então, às vezes, um tá provendo, né, que nem você comentou, mas, pô, é interessante essa pessoa também dar um valor, como se fosse uma mesada, né, do casal ali, para essa pessoa ter a sua individualidade, poder chegar na loja e gastar sem precisar prestar conta, né, quase que um aval ali de paz de espírito, porque cada pessoa precisa, às vezes ela, pô, quer chegar na loja de doce e comer um monte de chocolate, e aí só quer se acabar, né. Então, comprar um jogo de videogame, né, que às vezes dá treta. Então, ter essas individualidades é importante, mesmo quando o dinheiro é de um só, é conjunto. Então, às vezes, poder fornecer isso para a pessoa poder ter os seus momentos felizes, você vai estar investindo numa paz do casal, pode ter certeza. É isso, tem nem o que falar. Além dos objetivos, também é importante a gente falar dos hábitos. Porque, querendo ou não, no dia a dia é o que vai fazer a diferença. E falando em diferenças, casais com hábitos diferentes, como faz? Porque pode dar um ruim que não tá escrito, né? Aí pode entrar vários perfis diferentes, né, hábitos diferentes. Aí tem toda uma psicologia que poderia a gente falar, né? Mas acho que nessa parte financeira, o que é legal é buscar o ponto em comum. Então, por exemplo, uma pessoa mais organizada, mais certinha com as finanças, outra um pouco mais descontrolada, colocar esse ponto em comum como o pilar principal dessa relação. Então, quer viajar? Quer. Então, para viajar, vamos fazer o seguinte, já que você não se organiza, deixa comigo, que eu organizo, só transfere tal valor para mim que a gente vai conquistar essa viagem junto. Pronto. Quando você tem um esforço mensal desenhado, isso é muito fácil, porque você trabalha com números, e aí a pessoa fica um pouco mais tranquila, terceiriza essa parte financeira. Porque tem gente que não gosta, tem gente que não entende, tem gente que nem quer, tem gente que investe em renda variável e o outro nem manja. Então, assim, coloca na mão de quem manja e segue o baile, porque vocês sabem que vocês têm uma coisa em comum: enriquecer, adquirir tal coisa, gerar reserva, enfim. Então, ter esses pontos em comum acho que é legal, e poder terceirizar ou deixar centralizado para um não é nenhum problema também. Aí eu acho só que precisa rolar um cuidado, porque muitas vezes o que acontece é das finanças estar na mão de só um dos parceiros, seja ele o que é o provedor ou não, e o outro não tem ideia do que está acontecendo e nem se importa. E aí também acho que isso não pode acontecer, né? Porque aí a gente vê o que acontece com muitos casais, de um também tá ali preocupado com as finanças ou sabendo que as coisas não estão muito bem, e o outro gastando sem se preocupar, tá nem aí. E aí também é um problema, e acho que o importante é os dois se preocuparem com as finanças. Mesmo que um não entenda e vá dar mais aval pro outro para mexer com isso, os dois têm que estar inteirados dentro do que tá acontecendo. Sim, a gente fez um post muito legal sobre a comparação, né, das finanças pessoais com empresa, né, porque daria para tirar de lição e tudo mais. Aí dá para servir esse exemplo também, que é legal, que é como se fosse um relatório, né? A pessoa precisa saber o que está acontecendo, até para poder estar ciente, né? Nesses dois sentidos. Pô, deixa eu dar uma segurada aqui, porque o outro está se matando para acumular, então eu preciso ajudar também.
né, tá ciente da situação. Então, tem que ter essa conversa sobre o cenário, sobre a situação, para poder reportar. Acho que essa questão de relatório, não necessariamente um relatório físico, real mesmo, né? Mas vamos conversar todo dia 30 sobre nossas finanças, tá assim, assado, estamos saudável, segue o bonde. Não, estamos ruim das pernas, vamos dar uma segurada. Porque realmente é muito comum acontecer isso de um gastar mais que o outro ficar perdendo o cabelo, careca, e o outro não tá nem ligando, e às vezes nem sabe, né? Não dá nem pra culpar. Exato. E acho que também ser criativo nessa hora, né? Porque, por exemplo, se tem um que não gosta de anotar, não consegue fazer esse controle, e o outro que é bem certinho, bem reguladinho, então por que não fala pra esse um que não consegue anotar? Você vai passar tudo no cartão de crédito. Você não vai gastar nada no dinheiro, não vai gastar nada no débito, ou passar tudo no débito, enfim, concentra a forma de gastar de uma forma só. Né, que é uma dica que a gente já dá para pessoas que são solteiras, inclusive, e que não conseguem se controlar muito bem, né? Coloca esse tipo de controle para essa pessoa que não consegue anotar, porque aí a outra pega a fatura do cartão, já tá ali, determinado, já tá discriminado tudo que a pessoa gastou, e aí o parceiro consegue fazer esse controle mesmo o outro não precisando anotar. Então, ser criativo e usar os recursos que a gente tem para poder também equilibrar um pouco essas diferenças, né? Dá, inclusive, pra gente citar uma estatística, que a gente tá falando aqui não é de achismo não, gente. A gente sabe do que a gente tá falando. A gente pegou dados de uma pesquisa feita pelo SPC junto com o Banco Central no ano passado, e a gente ficou sabendo, na verdade não foi muita surpresa, né? Mas 15% dos brasileiros não falam sobre finanças na relação. Acham que não precisa, que não vale a pena. E esse é um dado bem alarmante, né? Porque até agora tudo que a gente falou foi conversem, entrem num acordo, saibam o que está acontecendo. E tem gente que acha que não precisa. E é aí que a gente vê muito casal desesperado arrancando os cabelos por estar com as finanças tudo bagunçada, né? Tem vários pontos, né? A questão do casal não aprender, tem essa questão de, sei lá, desconfiança, falta de hábito de falar de dinheiro. É um problema não só de finanças, é um problema as pessoas não terem diálogo para todos os pontos da relação, né? E não seria surpresa as pessoas não falarem de finanças, sendo que todo mundo tem problema de comunicação. Então, é uma chave, né? Começa, não necessariamente a abrir tudo, mas começa a abrir uma parte, começa a falar, tá ruim, tá bom, né? Tem que ser transparente, senão as coisas não andam, né? Exatamente. Se você não consegue ser honesto com o seu marido, seu namorado, seu parceiro, enfim, você vai ser com quem? Fica aí o questionamento. Inclusive é uma das coisas que a gente fica mega pé da vida, né? Falando de um jeito bem leve, né? E muitas vezes acontece da gente fazer reunião, análise financeira, que é o primeiro bate-papo, a porta de entrada ali, né? Fazer a avaliação, entender o perfil, entender como que a pessoa tá, pra onde ela quer ir e tudo mais. Só que às vezes a gente faz a reunião com um só, né, do casal. Às vezes por N motivos, mas às vezes com um só do casal. E quando essa pessoa vai tomar a decisão, como é uma questão financeira e envolve o casal, ela precisa, né, consultar, falar, né? E muitas vezes acontece essa tesourada do outro, né, da pessoa que não assistiu à reunião, do parceiro, para contratar o trabalho. Aquela questão de, eu não quero ninguém metendo bedelho no meu dinheiro, eu sei o que eu faço, não sei o que lá. E infelizmente, a maioria das pessoas que tesouram, né, é homem. Não sei se a gente tem essa mania de eu sei o que eu tô fazendo, né? Aquele negócio de tô perdido na estrada e não pergunto no posto. Exato. Não, e pior que casos, assim, esdrúxulos de dinheiro na conta, dinheiro na poupança, dinheiro mal investido, dívida, putz, tem de tudo. E aí a gente fala, tá perdendo uma baita oportunidade, a pessoa tá ali, tá interessada, e ela se limita porque uma outra pessoa não tá afim. Então é triste. Essa é uma situação difícil, né? E isso, inclusive, é um problema que a gente vê, né? Citando de novo aquela pesquisa do SPC, do Banco Central, 46% brigam por dinheiro. Tipo, é um assunto que pesa muito dentro da relação, né? Pode parecer que não, mas assim,
Faz muita diferença, porque é algo que tá no nosso dia a dia. E a gente vê que dentro dos índices de divórcio, né, um dos fatores que mais pesa, que mais fazem os casais se separarem, é problema financeiro. Então, tanto um, às vezes, ser descontrolado ou ficar endividado e aí o outro não aguenta as pontas, tanto de divergências em relação a dinheiro ou de um ficar desempregado também, enfim, né, por N motivos, mas dinheiro é um assunto que pesa muito na relação. E 51% das pessoas culpam o outro pelo desequilíbrio financeiro. Falam assim, não sou eu não, é o outro que faz tudo errado. Muito mais fácil, né? Mas, sejamos justos também, tem muito casal que um deles se sustenta e mantém ali e fala, beleza, você não quer, então eu vou contratar pra mim e você que chupe o dedo. Então também já vimos esses casos, assim. Muita gente que não é bloqueado pelo outro e segue o jogo. Também. É um pouco triste ver isso, né? Assim, pensar que o casal não tá em sintonia, tá deixando de fazer uma coisa juntos por orgulho ou, enfim, por desinformação. E um vai ter que seguir sozinho e talvez chegue em um ponto da vida em que um vai estar num patamar financeiramente e o outro vai estar num patamar bem inferior, né? Aí foi o que a gente falou das individualidades, né? O cara não pode abrir mão da individualidade dele em querer melhorar e querer ter um planejamento porque um outro não quer, né? Então, dos males o menor, né? Segue você sozinho. É isso aí. Então, assim, legal a individualidade, somos totalmente favoráveis a isso, mas vocês, casais que estão aqui ouvindo o nosso belíssimo podcast, por favor, vamos conversar, vamos dialogar, vamos tentar chegar num acordo e fazer tudo o que for melhor pros dois, né? Fica aqui o apelo. Boa. Falei no começo que a gente tinha muito caos pra contar com isso, né? Finanças e casais. Então, chegou o momento. Peguem aí a pipoca, o guaranazinho, se preparem pra ficar que nem o Michael Jackson no cinema, porque vai ter história. Acho que a primeira é uma que aconteceu mais de uma vez, mas espantou bastante porque foi uma das primeiras que aconteceu, né? Da esposa tá bem endividada, procurar o planejamento financeiro, contratar sozinha, que nem eu falei, né? Que às vezes acaba acontecendo. E ela não queria falar pro marido, né? Falou, ninguém pode saber, tô aqui contratando, mas é só eu e você aqui e tal. E a pessoa cheia das dívidas. E eu fiquei pensando, até teve uma hora que pra um dos casos não teve muito escapatório. Eu falei, tem que conversar, tem que falar, a pessoa pode te ajudar, inclusive, a sair disso, né? Entender melhor esse cenário. Você que tá bem endividado e tem um parceiro, pondere falar com essa pessoa, porque talvez ela possa te ajudar. Tenso, né? Assim, até meio complicado tentar esconder isso do outro. Se for uma dívida muito grande, às vezes começa a afetar as suas finanças, ou você começa a não conseguir arcar com alguns compromissos dentro de casa, a não conseguir pagar algumas contas. E aí, como é que o outro não vai perceber? Como é que o outro não vai ficar sabendo, né? Não, fora o estresse, tudo que isso gera, né? A pessoa ali toda nervosa, não tá entendendo o que tá acontecendo, você acha que tá tudo ok, mas na verdade a pessoa tá toda complicada, né? Então tem que ter essa divisão no final das contas, né? Tem que ter essa conversa. Comigo já aconteceu uma coisa também Aí foi o contrário, né? Foi o marido que veio procurar e ele falou, não, eu vim, sou casado, eu minha esposa, mas eu vou fazer o planejamento completamente sozinho, porque ela é totalmente descontrolada. Então se eu fizer com ela, o planejamento não vai dar certo. Não, e o engraçado é que eles tinham as finanças juntos, não era tipo o dinheiro dele e o dinheiro dela. Mas ele não queria que ela soubesse que tava rolando um planejamento e era ele que fazia todo o controle e ele falou, não. Ela não vai ficar sabendo e eu vou fazer tudo e ela não vai querer fazer o planejamento porque ela é descontrolada, ela sabe que ela é descontrolada e ela não quer mudar. Caramba, que loucura, né? E aí você fala o quê pra um cara desse? Tipo, beleza, bora lá, mas você sabe que o que ela vai fazer vai afetar o planejamento que a gente tá montando, né? Aí ele falou, não, eu vou dar meu jeito, mas eu quero ajuda, daí depois que eu fizer com ela eu vejo. Falei, tá bom então. É engraçado também quando na reunião a gente sempre identifica um perfil mais dominante que o outro, né? Normal. E é engraçado quando esse dominante impõe o objetivo dele sendo do casal, né? Sem meio que consultar. Porque nessa reunião de análise que a gente faz, nesse primeiro bate-papo,
a gente pergunta, né? O que vocês têm como objetivo? Curto, médio e longo prazo e tudo mais. Já aconteceu, inclusive, de casal falar, isso daqui vai ser em conjunto, isso daqui eu queria pensar só pra mim, então é normal. Mas já aconteceu de, mais de uma vez, inclusive, o casal falar, não, quero viajar pra Peruíbe, tô colocando aqui uma cidade fictícia, melhor cidade do Brasil, que está do mundo. Não tô surpresa com a escolha. Aí o dominante fala, a gente vai viajar pra Peruíbe, que é legal, tem que ir lá, e é isso. E a pessoa, você vê que a outra pessoa ficou com uma murchinha do lado, assim, tipo, tá na testa escrito, não era a minha primeira opção, mas vamos, né? Fazer o quê? Às vezes a pessoa acaba abrindo mão até pra não brigar, né? Até pra não dar atrito. Ou tá esperando a vez dela, né? De poder votar, né? Tipo, beleza, ó, da outra vez você escolheu Peruíbe, agora a gente vai pra Peruíbe de novo. Não, mentira. Aí eu acho que já entra também na dinâmica do casal, né? Não só com as finanças, mas como o casal é na vida. Errado não tá, né? A pessoa tá falando ali, o outro aceitou, vamos planejar então. Beleza, não tem o que fazer. Quem cala, consente. Isso da reunião em casal, sempre sai umas pérolas, assim, umas coisas engraçadas. Uma que eu já vi muito, assim, não vou dizer que em 100% das reuniões com casais, mas assim, 90% é de, na hora que a gente tá fazendo a planilha de fluxo de caixa, a gente pergunta, né, quanto que vocês gastam de aluguel, quanto vocês gastam de gasolina, quanto vocês gastam com lazer, e aí um deles fala um valor, aí o outro vira e fala, você não tem noção, né? Não é isso daí não, a gente gasta tanto. E eles começam a se corrigir na reunião. Então você percebe que tem um que acha que sabe, mas não tá sabendo nada. E que tem um que sabe tudo. Acontece muito, é bem engraçado. Nessas horas, assim, ó, você que não sabe nada, dá uma seguradinha aqui que a gente vai colocar aqui nela. É tipo isso. Aí você percebe que o que sabe, né, já tá falando. Aí você começa a perguntar olhando pro que sabe, pra ver se ele responde primeiro. Tem que ser assim. Essa da planilha é engraçado porque às vezes o casal fala que é aberto às finanças, mas às vezes não é, né? Às vezes a pessoa fala só pra ver, deixa eu ver se na reunião ele vai soltar alguma coisa que eu não tô sabendo. Tá gastando com aquela vaca. Nessas horas que a gente descobre as amantes. Já aconteceu de um casal tá lá fazendo a planilha, né? Perguntando, respondendo e tal. E aí você vê que a pessoa tá desconfortável falando números aleatórios, né? Tipo, quanto você gasta com o lazer? Tipo, 300, põe 300 aí, vai ser 300. E a pessoa fica olhando assim, tipo, tá bom, não quer falar o valor verdadeiro, a gente não coloca. Coloca R$1.000 em outros. Mas o que é outro? É outros. Outros são outros. É isso, né? Tem casal às vezes que não quer nem falar quanto ganha pro outro, que não quer que o outro saiba que tá sobrando. É complicado. Tá com medo de tomar golpe, né? Ou, tipo, sei lá, a pessoa tá querendo gastar mais e vai se sentir pressionado a guardar pelo outro por ganhar mais. Não sei o que passa na cabeça. Fazer a consultoria financeira e depois do consultório de psicologia, fazer uma terapia já. Inclusive, imagina fazer essa parceria no mesmo escritório do consultor financeiro, tem o terapeuta. Aí isso é louco. Alô, psicólogos, queremos vocês, hein? Parceria de sucesso. Não, isso da terapia, mais de uma vez também já aconteceu no casal, assim, chegar na reunião e aí um virar e falar: fala pra ela o que você fez, o tanto que você gastou no cartão. Dedurar na cara dura, você se sente assim como o professor que vai dar bronca. E às vezes acaba que o consultor vira tipo um juiz, assim. Fica no mó lençóis, né? Já aconteceu do casal falar, e aí, fala pra ele que ele fez isso. Fala, Gustavo, pra ele que é ruim gastar com comida assim que ele tá gastando. Nossa, isso já aconteceu até de parceiro vir falar comigo em off e pedindo pra dar bronca no outro, porque o outro tava totalmente descontrolado e precisava de uma dura, assim. Falou, fala lá pro parceiro que não tá dando, que precisa se controlar. E
Você tem que, às vezes, né, tomar partido ali no casal pra poder fazer o planejamento dar certo. O ruim é quando você chega e fala, olha, o teu planejamento é largar o seu parceiro e seguir sua vida sozinho. Esta âncora tá te atrapalhando. Mas aí você deu uma deixa para um assunto que são os términos, né? E quando o casal se separa no meio da consultoria, né? A gente tem a consultoria de 12 meses, né? Que é o nosso plano principal, que dá para fazer bastante coisa, orientar da melhor forma possível. E quando eles terminam antes desses 12 meses se encerrar, putz, é horrível. Tensíssimo. Porque aí como é que faz? Às vezes o casal tá investindo, se estão investindo juntos, ou sei lá. Mano, e aí como faz? Se o outro der um golpe e falar, não, o dinheiro tá comigo, vai ficar comigo. Separa, tem que separar tudo. É engraçado quando eles separam, né? E não comentam, mas você fica percebendo que eles estão diferentes ali, e às vezes até dentro de fazer reunião, não responde, dá uma sumida. Então, vocês casais, a gente percebe que vocês mudaram. Um consultor maduro aqui, ó, experiente, percebe muita coisa. Tá bagagem nas costas, tá vivência. Tá vivido. Vocês acham que vocês já viram causos aí de casal? Vocês não viram os que a gente já viu. Esses são os que a gente tá conseguindo contar, né? É, tem isso também. Tem uns que a gente até fica sabendo, mas a gente não pode abrir e expor aqui, né? Então, fica aí na curiosidade. E a gente nem vai pedir pra você comentar os casos entre vocês, né? Não vamos expor o coleguinha também, né? Por favor, né? A gente tem essa consciência, né? Bom, galera, obrigada por ouvir a gente até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem alguma dica para conseguir se organizar junto com o seu parceiro? Conta pra gente, manda por DM no Insta, faz um comentário em qualquer rede social que a gente responde para vocês com o maior prazer, tá? Inclusive, no nosso Insta a gente tem várias dicas que servem tanto para as pessoas que estão sozinhas, estão solteiras e estão querendo se planejar, quanto para os casais também. Então, fiquem ligados lá que tem muita coisa que vai poder ajudar vocês. Gustavo, muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito gostoso dividir essas histórias com você. E até a próxima. Beijo, galera. Boa, obrigado você, Ana. Obrigado, pessoal. Com certeza tem bastante conteúdo legal lá no nosso Insta. Tem o nosso guia prático se você não baixou. Então tem muita coisa. Fiquem atentos às nossas redes que vai ajudar vocês bastante com várias dicas. A gente gosta bastante de compartilhar a nossa história, nosso conhecimento. E aí dá esse daí que deu essa mistura gostosa. Então, Ana, obrigado, beijo, pessoal, até a próxima.